Cada um tem um sonho. O sonho do Silvio Berlusconi era o seguinte, ele disse assim, olha só, o futebol é importante demais para que haja torcedores. A gente tinha que tirar esses torcedores que causam tantos problemas no futebol e a gente pagar uma plateia. Essa frase é uma frase que, na verdade, ela está se realizando. O sonho do Silvio Berlusconi ou o pesadelo. Em 2007, esse sujeito simpático aqui chamado Steve Brown, ele troca o time dele, o poderoso Arsenal, pelo Shrewsbury Town. Ele colocou uns classificados no jornal dizendo o seguinte, estou disposto a torcer por outro time. Portanto, né? E aí o Shrewsbury Town, numa jogada de marketing, um time da 4ª divisão, ele botou um preço bem baixinho, né? Pagou os R$417, fez um contrato com ele, falou assim, agora você vai torcer pra gente, você tem que vestir a camisa do nosso time, você tem que assistir aos jogos, você tem que comemorar os gols, etc. Eu acho que o que Steve Brown estava fazendo era, na verdade, satirizando um processo de comercialização, de hipercomodificação do futebol e dizendo, bom, se tudo está à venda no futebol, o único que é amador no futebol é o torcedor, é o apaixonado, e que é tratado também como mercadoria, eu também vou me vender. Quanto vale um torcedor de futebol? O futebol é um patrimônio cultural do povo brasileiro e que está sendo devidamente apropriado, mercantilizado e utilizado como moeda política e econômica, como a gente vai ver. Quando a gente fala de esporte, parece que a gente está falando de uma coisa menos importante. Tanto que no jornal, quando a gente pega o jornal, na frente vem as notícias de política, de economia, etc. E os esportes estão lá no final, porque são a parte de diversão, talvez junto das palavras cruzadas, dos quadrinhos, etc. e tal. Ora, nós, na verdade, ao falarmos de esporte, estamos falando de uma grande indústria do mundo capitalista. Para pegar o caso americano, que é o país que mais desenvolveu esse paradigma do esporte industrializado, não é? Mercadoria, você tem uma indústria que é 7 vezes maior do que Hollywood. Pensa em todos os filmes que são vendidos por Hollywood. A indústria do esporte é 7 vezes maior. Pense em todos os carros que são vendidos nos Estados Unidos da América. Pois bem, a indústria do esporte ainda é 2 vezes maior. Portanto, ao falar de futebol, ao falar de esporte, a gente está falando também de um assunto muito sério do ponto de vista econômico, inclusive, não só político, econômico, cultural. O antropólogo francês Christian Bromberger, vocês sabem que cientista social não é cientista social se não citar pelo menos um francês em cada palestra, né? Então tem que citar. Mas o Christian Bromberger tem um livrinho pequenininho chamado Futebol, a bagatela mais importante do mundo. Tem uma personagem do Nelson Rodrigues que ele chama da granfina das narinas de cadáver, né? Que é aquela que já chega com o nariz empinado em qualquer lugar e olha assim para todo mundo do alto e acha nojo em tudo. E ele tem uma cena muito bonita da granfina, muito engraçada, da granfina de narizes de cadáver chegando num jogo de futebol, e aí a primeira coisa que ela pergunta é a seguinte, quem é a bola? Né? Quem é a bola nesse jogo? Então o futebol muitas vezes é descrito como uma coisa absolutamente sem sentido, né? Porque são 22 homens ou 22 mulheres, porque hoje em dia, né, isso também ocorre, correndo atrás de uma bola. Qual o sentido que isso pode ter? Eu acho que essa afirmação sobre o futebol ela está totalmente correta. O futebol não tem um sentido. O futebol tem vários sentidos. A força do futebol está exatamente aí. Ele é uma dramatização que pode ser apropriada e é onde a gente pode carregar aquilo de vários sentidos. Ele pode ter um sentido étnico, ele pode ter um sentido ideológico, ele pode ter um sentido político. E a gente pode buscar no futebol razões existenciais. A gente pode criar um vínculo maior com o nosso filho através do futebol. O futebol é uma linguagem que se presta a diversas apropriações. É essa a força do futebol. É isso que faz do futebol uma língua franca, uma língua que penetra nos países da Ásia, da África, da Europa, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países muçulmanos, países protestantes, países católicos. O futebol realmente é a única coisa que penetra tanto o mundo de hoje quanto o capitalismo. Talvez até mais. Mas, digamos assim,
essa é a força do futebol, e isso faz com que o futebol seja extremamente importante para essa indústria do entretenimento e principalmente para a publicidade e para a propaganda. Por isso ele se transforma num show televisivo de um valor altíssimo. Porque o mesmo jogo, imaginem, o mesmo jogo é transmitido para o mundo inteiro e ele não precisa de tradução. Não preciso fazer tradução. O filme do Harry Potter eu preciso colocar a legenda. O jogo do futebol eu não preciso. Eu coloco um comentarista, pago um comentarista chinfrinho, um locutor, e ele fica dizendo que o cara está com a bola na lateral direita, mas isso está sendo passado no Japão, na Arábia Saudita, no Brasil, em qualquer lugar. O futebol inglês, que era um futebol que estava atravessando muitos problemas de hooliganismo, ele desenvolveu todo um processo de mudança, né, que, na verdade, passou pela transformação dos estádios em shoppings e dos torcedores em consumidores. O futebol na Inglaterra era um esporte tradicional da classe operária. O próprio Eric Hobsbawm admite que o futebol era parte da cultura operária, da cultura de classe, de uma cultura, inclusive, associativa, de luta, de sindical. Mas, no futebol inglês, qual foi a solução, digamos assim, para o problema dos hooligans? A solução foi: expulsemos os pobres dos estádios, como? A partir da majoração do preço dos ingressos. Assistir a um jogo de futebol de primeira divisão na Inglaterra custa 120, 150 reais hoje, que é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil está importando e querendo se mirar no modelo inglês, que não é um modelo sustentável, porque esses clubes, na verdade, hoje estão com dívidas astronômicas. Hoje a gente tem mais gente assistindo aos jogos nos pubs do que tem assistindo nos estádios. E o estádio, ele passa a ser uma coisa meio estranha, porque é um shopping. Ele tem uma mega store, ele tem áreas VIPs enormes, ele tem bares temáticos. Ele é tudo menos um estádio de futebol. Além disso, você tem restrições ao ato de torcer. Você não pode xingar, que é importante num jogo de futebol. Eu tenho 2 filhos, então eu criei o Heitor, eu combinei com a mãe dele e falei assim: não, a gente não vai falar mais palavrão aqui em casa e tal, o Heitor vai ser criado sem palavrão, que é bom, na verdade, cria-se um ambiente, mais do que uma coisa moralista, cria-se um ambiente muito interessante. E uma vez eu levei o Heitor no jogo do Flamengo, a gente estava no meio de uma torcida do Flamengo e fui com um aluno meu, que era amigo meu também, e aí ele soltou um sonoro palavrão, esse aluno, o Heitor, vira para mim e fala: pai, palavrão não é proibido? Eu falei: é proibido no mundo todo, menos aqui dentro do estádio. Aqui é permitido, porque faz parte de uma cultura torcedora. Então ali você não pode xingar mais, você não pode mais ficar em pé para assistir o jogo, porque vocês sabem que faz parte dessa cultura torcedora você ficar em pé e apoiar teu time. Você ficar sentado, futebol não é ópera. Futebol é uma coisa completamente diferente. Nem comemorar o gol você pode. Eu sei porque eu passei um ano na Inglaterra e estudando isso. Então, no estádio do Birmingham, na hora que o Birmingham faz um gol, que é uma coisa muito rara, o que acontece? Nessa hora a torcida quer gritar, eles botam uma música. Eles botam uma música comemorando o gol por você, que é uma música e logo depois o locutor diz que aquela música se encontra à venda na loja do clube. Para vocês verem que tipo de modelo nós queremos importar. Além disso, aqui no Brasil já surgiu um novo tipo de estádio, que eu chamo de estádio estúdio. É um estádio montado para televisão. Não é montado para o torcedor que está lá presente. O exemplo maior é o Engenhão. Ele foi construído com verba pública durante 4 anos, o que é uma vergonha. O Maracanã foi construído em pouco mais do que 1 ano, visando os Jogos Pan-Americanos, um desses mega eventos, com capacidade para 45 mil pessoas. O orçamento previsto era de 92 milhões de dólares e ele acabou custando 224 milhões de dólares. Mas vocês vão dizer, valeu a pena, porque ele é um lindo estádio, vocês estão vendo ali, É um belíssimo estádio. Eu diria que, para novamente apelar para o Nelson Rodrigues, é bonitinho, mas ordinário. Por quê? Vamos ver como é que é um Engenhão por dentro. Primeiro, ele é um bom negócio. O Estado, assim, a prefeitura, depois de terminar o estádio, ela alugou o estádio para o Botafogo Futebol e Regatas. Tá? Durante 30, fez um aluguel por 30 anos. Só tem o seguinte, pelo valor de aluguel que o Botafogo está pagando, o Engenhão, como ele é conhecido, só seria pago, adivinha em quanto tempo? 50 anos? 100 anos? Quem dá mais? 938 anos.
Então é óbvio que a prefeitura está subsidiando um clube que é, na verdade, quase que, né, uma empresa hoje em dia, para que ela utilize um equipamento público. A alternativa era deixar lá apodrecendo. Né? É um estádio moderno? Ele parece um estádio moderno. Parece ser a sétima maravilha do mundo. Mas vamos ver como é que ele é. Aqui a gente tem uma coisa extremamente artística, que eu chamei, na falta de outra expressão, de um jardim de pedra. O jardim de pedra fica embaixo de uma rampa. Eu não sei como é que você faz uma coisa dessa, né, num estádio que é para milhares de pessoas. Vocês podem ver os serviços, né, de que ele é dotado. Por dentro ele parece muito bonito, mas o que acontece? Como ele é todo vazado exatamente para dar esse efeito da luz, dele ser filmado à noite, você perceber essa luz se dispersando, que parece um navio fantasma assim na noite do subúrbio carioca, isso faz com que não haja atmosfera. Porque você não ouve a torcida adversária. Na verdade, você nem se ouve. Você grita. O cara que está a 10 metros de você, você não ouve quem ele está gritando. Porque o estádio tem que ser feito, o estádio do Liverpool, onde eu estive, é um estádio furreca, quadradinho, não tem absolutamente nada demais. Mas ele tem uma cobertura que reverbera, né, aquele amor, aquela paixão dos torcedores do Liverpool. Aquilo cria um ambiente absolutamente alucinante durante o jogo, que envolve também a própria equipe. O Engenhão foi feito para ser filmado, não foi feito para torcedores. Mas tem coisa pior. Tem uma pista de atletismo, que foi também um estádio de atletismo. Mas essa pista de atletismo faz com que o campo seja pequenininho e seja muito distante da gente. Isso faz com que esfrie a relação entre o torcedor e o seu time. Você vai ali para ver o seu time, para ver os jogadores, mas você fica ali, né, querendo pegar um binóculo para ver, porque você não está vendo ninguém. Você vê a pista de atletismo. Mas tem coisa pior. Você mal vê a bandeirinha de córner. E agora, isso quebra todos os recordes que vem agora. Você não vê a linha do gol. Podem perceber que tem placas de publicidade aqui que impedem que você veja a linha do gol. Naquele lugar de ficar atrás do gol, que é o lugar que vão os torcedores mais apaixonados, você fica ali de palhaço. Realmente de espectador. O Berlusconi tem que me pagar para eu ficar ali. Porque eu não tô... Eu fico no rádio para ouvir se a bola entrou, para saber se posso comemorar gol ou não. Eu não vejo a bola entrar. Isso prova que não é um estádio. Isso é um estúdio. E há 4 anos está assim e nunca foi mudado. O espetáculo não é produzido para o torcedor. Ele é produzido para a televisão. A gente chega na Copa de 2014, que é um mega evento, um mega negócio, mas um mega negócio para quem? Aí a gente tem a pichação da Vila Chocolatão, que é uma das comunidades que estão sendo removidas em nome da Copa do Mundo. Essa fica lá em Porto Alegre. Os principais beneficiados são as empreiteiras. A Norberto Odebrecht vai construir 4 estádios, só a Norberto Odebrecht, que vão dar quase 3 bilhões de reais para ela, né? Entre eles o Maracanã, que começou com um orçamento de 700 milhões, já está em 1 bilhão, daqui a pouco chega em 1 bilhão e 200 milhões, ou 1 bilhão e 500. Quando a gente sabe que as empreiteiras financiaram a campanha de 53% do Congresso Nacional, a gente fica se perguntando, né, por que se faz tanta obra, por que se aceita tanto mega evento, né, por que se constrói tanto estádio. Os políticos que conseguiram, da FIFA, numa negociação, passar as sedes de 8 para 12, o que significa que a gente vai gastar, por exemplo, quase 500 milhões para construir um estádio em Cuiabá, onde não tem praticamente futebol profissional, em Brasília, onde também não tem futebol profissional, e em Manaus, onde não tem futebol profissional. A gente vai construir o estádio, a gente vai jogar dinheiro no lixo. Porque o Brasil é um país perfeito, já estão todos os hospitais, são maravilhosos, as estradas, né, as escolas, então a gente pode jogar dinheiro fora. A especulação imobiliária, que obviamente esses mega eventos são feitos de olho também nas possibilidades de especulação imobiliária. Assim que o Brasil foi anunciado como sede das Olimpíadas, o Rio de Janeiro anunciado como sede das Olimpíadas e o Brasil como sede da Copa do Mundo, no ano de 2010, o bairro de Ipanema, que é talvez um dos bairros mais valorizados do Rio, em 1 ano apenas teve uma valorização imobiliária de 80%. Aí a gente sabe como é que isso está funcionando. A mídia, a publicidade, sobretudo a televisão. Eu vou correr porque o tempo voa. Quem perde
perde a cultura torcedora, perdem 65 mil pessoas que vão ser retiradas das suas casas e removidas para lugares até 50 quilômetros longe de onde elas moram hoje em dia, desarticulando totalmente as suas vidas. Perdemos todos nós que estamos nessa sala, porque somos cidadãos, somos contribuintes. E aí, eu como professor, que passa a vida inteira só falando dos problemas e reclamando, teve um dia que eu disse assim, mas por que nós não fazemos alguma coisa? E esse fazer alguma coisa, junto com alguns alunos, foi criar a Associação Nacional dos Torcedores, para lutar contra esse processo que eu chamo, processo de elitização do futebol brasileiro, mas na verdade é muito mais do que isso, há muito mais interesses envolvidos. Não dá para falar da ANT, só que a ANT foi um fenômeno assim, que eu joguei um blog na internet, achei que ninguém, porque eu estava absolutamente indignado, como forma de desabafo, e quando eu fui ver tinha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, hoje em dia tem 2.700 pessoas, mas não dá para falar mais sobre isso, porque o meu tempo terminou. Eu só queria falar uma coisa, isso vocês podem ver na internet, etc., que eu andei pensando sobre o dia de hoje, e é um dia muito feliz, porque não por conta dessa apresentação chinfrim que eu acabei de fazer, mas pelo fato de que foi um dos dias que eu mais aprendi na minha vida. Nem confesso, dentro do espírito sincero que eu mantenho, que eu não concordei com tudo, eu não gostei de tudo, seria uma mentira se eu dissesse isso. Houve palestras que diziam o contrário das outras, né? Isso aí a gente tem que admitir, eu acho que isso também faz parte do próprio espírito do TED, mas o fundamental dessas palestras, e que eu acho que, e aí eu tenho que agradecer a toda a equipe que fez o TED, particularmente ao Tadeu, por me convidar, né? O mais interessante é que se o John Lennon baixasse aqui hoje, né, e sabendo que a gente está no Brasil, tudo é possível, se ele baixasse, ele com certeza diria que ainda tem gente que está se reunindo em torno de ideias, que ainda está pensando o mundo e que ainda está acreditando que é possível mudar. Enfim, nas palavras que ele utilizou, o sonho continua. Muito obrigado.